das Crônicas, primeira Crônicas, capítulo de número 13, e eu quero ler apenas 3 versículos neste capítulo. Primeira Crônicas, capítulo de número 13, e eu quero ler os versículos 3, 7 e 14. Primeira Crônicas 13, 3, 7 e 14. O povo de Deus é muito bom de Bíblia e já encontrou, já está sobrando, com certeza, até porque é um texto bastante conhecido. Diz assim o versículo de número 3, capítulo 13, Primeiras Crônicas: E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Versículo de número 7: E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam esse carro. Versículo 14: Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado pela Tua fidelidade, Senhor. Aplica por misericórdia essa palavra aos nossos corações. Enche-nos, ó Deus, com a Tua presença. Dá-nos o privilégio de aprendermos mais de Ti nesta noite, nesse momento, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero compartilhar com vocês sobre o seguinte tema: redescobrindo a adoração. Redescobrindo a adoração. Quero começar pensando no que diz a palavra de Deus acerca de adoração e acerca de adoradores. A palavra do Senhor diz que Deus habita em meio aos louvores, em meio à adoração. Nós encontramos alguns textos bíblicos que enfatizam a presença do Senhor quando está sendo louvado, quando está sendo adorado. A palavra de Deus está cheia, está permeada de versículos e passagens que mostram o prazer que Deus tem em estar sendo adorado. E diz a palavra de Deus que são os verdadeiros adoradores que o próprio Deus busca. Deus se esforça por encontrar aqueles que redescobrem o poder e a necessidade de uma adoração verdadeira. A palavra do Senhor nos mostra no Antigo Testamento que houve um momento em que Deus se apresentava em meio ao seu povo, se representava em meio ao seu povo, através da presença da arca. A arca do Senhor representa a representatividade do próprio Deus. Deus se manifestava de modo que quando Israel saía às guerras, às lutas, era muito comum que a arca do Senhor fosse à frente do exército de Deus, o exército de Israel, para que o povo de Deus lograsse êxito. E a arca do tesouro, a arca da aliança, a arca do compromisso de Deus com os homens, representava o Deus Todo-Poderoso que constantemente estava recebendo os verdadeiros louvores, a verdadeira adoração daqueles cujo coração se quebrantava, daqueles que se voltavam tão somente para adorá-lo em espírito e em verdade. A palavra do Senhor diz que Deus busca os verdadeiros adoradores. Então a adoração não é algo qualquer, não é algo comum, mas é algo que agrada o coração de Deus. A palavra do Senhor nos orienta que em toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação, podemos e devemos adorar ao Senhor. A gratidão faz parte da nossa adoração.
quando nós somos gratos diante do Senhor, nós o adoramos por aquele que Ele é, e não por aquilo que nós temos, ou por aquilo que recebemos, ou deixamos de receber aparentemente das suas mãos. A palavra de Deus, se você ler todo 1 Crônicas, capítulo de número 13, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que por algum tempo, diz a palavra de Deus, que a arca da aliança estava sendo trazida, a arca da aliança estava sendo conduzida, e de repente, diz a palavra de Deus, que os bois que estavam carregando aquela arca, eles tropeçaram, e de repente a arca caiu de cima daquela carroça, de cima daquele carro que estava transportando a arca da presença do Senhor. E a palavra de Deus fala de dois homens, Uzá e Aiô, que eram dois homens que estavam servindo de guias, estavam orientando aqueles animais naquela trajetória para levarem a arca da aliança. E diz a palavra de Deus que em um dado momento, simplesmente os animais tropeçaram e a arca tendeu a cair, a arca fez menção de cair, e para que isso não acontecesse, Uzá, um dos levitas, vai e coloca a sua mão, segura aquela arca, na tentativa de poupar aquela arca, e ele esqueceu de algo que Deus não comunga com ninguém, Deus não divide com ninguém, a glória de Deus, Ele não divide com ninguém, e Deus já havia predeterminado que ninguém, a não ser os sacerdotes, os escolhidos, podiam tocar na arca do concerto. Aquele homem teve uma boa intenção, mas ele não estava preparado para adorar a Deus através daquele gesto. Convém que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A palavra do Senhor mostra que durante 20 anos, não 20 meses, não 20 dias, durante 20 anos, houve um homem chamado Abinadab, e a arca da aliança, diz a palavra de Deus, ficou guardada na sua casa. E o termo que é designado para o momento em que a arca ficou na casa de Abinadab, é que a arca ficou esquecida. Quando nós esquecemos o poder da adoração, quando nós simplesmente desprezamos o poder da adoração, nós nos amortecemos, nós como que vamos morrendo aos poucos, não caminhamos na direção a que fomos criados por Deus para a adoração do próprio Deus, fomos criados por Deus para sermos ministros desse Deus aqui na terra. E quando nós falamos em ministros, as pessoas geralmente trazem à sua cabeça, à sua visão, a esperança de ministros da palavra, ou de pastores, ou de líderes, mas a palavra ministrar significa servir. Nós fomos criados por Deus para servir a esse Deus. Abinadab perdeu uma grande oportunidade. Durante 20 anos, a arca da presença do Senhor esteve dentro da sua casa, mas esteve esquecida dentro da sua casa. É interessante que, não obstante tanto tempo, a Bíblia não diz de nada que tenha acontecido de especial na casa de Abinadab. Sabe por quê? Porque Abinadab não privilegiou, Abinadab não exaltou, ele não escolheu fazer com que a presença da arca da aliança na sua casa fosse um fato diferenciado. Ele fez como algo corriqueiro, como se fosse apenas um móvel a mais, uma coisa qualquer, mas ali estava a representação do próprio Deus. A sua adoração, a minha adoração, traz a presença de Deus ao ambiente em que nós estejamos vivendo, o ambiente em que nós estejamos nos relacionando com as outras pessoas. A palavra de Deus, no versículo de número 7 do mesmo capítulo, diz que levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab. Durante 20 anos, a arca ficou na sua casa e ele não valorizou. Aqui nós começamos a descobrir
aquilo que no adágio popular geralmente temos como algo que é uma realidade, as pessoas só valorizam coisas e pessoas depois que as perde. Geralmente as pessoas só valorizam da melhor maneira possível o que têm, quando sentem falta, quando perdem tais coisas ou tais pessoas. Quando as pessoas quebram a sua comunhão com Deus, quando elas quebram o seu relacionamento com Deus, quando elas se sentem deprimidas, quando elas se sentem desvalorizadas, então elas recorrem à necessidade de adorá-lo em espírito e em verdade, de trazer de volta, elas redescobrem o sentido da adoração, porque onde há adoração, a presença de Deus não se desfaz. Deus não vai embora enquanto estiver um coração verdadeiro, um coração adorador, um coração que pode prendê-lo através do seu ato de adorar. A adoração é, antes de tudo, um privilégio dos escolhidos. A adoração é um privilégio de todo aquele que é lavado no sangue do Cordeiro, todo aquele que um dia, tendo se encontrado com o Senhor Jesus Cristo, todo aquele que recebeu de Deus a tarefa de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a esses é dado o privilégio de adorá-lo. No Antigo Testamento, essa classe estava, as pessoas que eram responsáveis pelo transporte da arca, eram os sacerdotes. Mas em Cristo, Deus nos fez sacerdotes. Em Cristo, Deus nos fez santuário. Em Cristo, Deus nos fez oferta. Nós somos, por conta do poder de Cristo, o poder do sangue de Jesus Cristo em nossas vidas, nós somos a oferta que Deus quer receber, que Deus valoriza em receber. Nós somos o altar, o nosso coração é o altar de adoração. A nossa vida é o santuário, é a casa de habitação do próprio Deus, é o templo do Espírito Santo de Deus, e portanto todos nós, indistintamente, todo aquele que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, agora é sacerdote diante do Senhor, pode apresentar as suas ofertas, pode apresentar a sua vida, pode apresentar as suas orações, pode apresentar diante de Deus a sua verdadeira adoração. Adoração, portanto, é algo que é destinado às pessoas lavadas no sangue do Senhor Jesus. Por vezes o inimigo leva algumas pessoas a acharem que tais pessoas não merecem ou não têm condições de adorar ao Senhor. Às vezes as pessoas acham que adorar ao Senhor é apenas cantar um hino. Tem algumas pessoas que têm vozes belíssimas, que louvam a Deus com fluidez, com leveza de espírito, receberam de Deus a qualificação, receberam de Deus o dom de cantar, o dom da música, e tais pessoas fazem sem nenhum esforço, como que num passo de mágica, abrem a boca, e a voz é muito mais que um som. Parece que a voz é uma pessoa que sai de dentro de tais pessoas. Mas adorar é muito mais que louvar. Adorar é falar de quem Deus é. E só podemos falar quem Deus é quando nós vivemos quem Deus é na essência. A Bíblia diz que os animais que estavam levando aquela arca, os animais tropeçaram. Animais, eles não foram feitos para carregar aquilo que Deus tem de especial. Aprove a Deus salvar, segundo a palavra de Deus, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Nós levamos a presença do Senhor. Você que está me ouvindo, você leva a arca da aliança do Senhor, você leva o pacto do compromisso de Deus com os homens, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando você testemunha, quando você vive, quando você intensifica o seu relacionamento com Deus, quando você prende
a presença de Deus através de um coração sincero e quebrantado, um coração verdadeiramente adorador. Enquanto a arca de Deus estava em cima de um carro novo, eles fizeram todo um aparato, eles tiveram toda a preocupação de entregar a Deus o melhor, mas muito mais que coisas, Deus não está preocupado com coisas, Deus está atento a vidas. Você pode dar tudo o que você tem, se você não entregar a sua vida ao Senhor, de nada disso vai te aproveitar. O próprio Senhor Jesus, ele falou que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O apóstolo Paulo, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, língua dos anjos, ainda que eu desse todos os meus bens em benefício dos pobres, ainda que eu fizesse todo o sacrifício, se eu não tivesse amor, nada disso me adiantaria. E quando que eu expresso que eu tenho amor, amor é muito mais que sentimento, amor é a prática deste sentimento. Eu expresso o meu amor por Deus, ou meu amor a Deus, à medida em que eu vivo, eu pratico esse sentimento, à medida em que eu estou exibindo o bom cheiro de Cristo, à medida em que eu deixo transparecer a glória de Deus, dentro da minha vida, dentro das minhas ações, dentro das minhas palavras e dos meus pensamentos. A palavra do Senhor diz no versículo de número 9 do mesmo capítulo: e chegando à eira de Quidom, chegaram num campo que pertencia a este cidadão Quidom. Então estendeu usar a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. É interessante que a Bíblia diz que quando chegou a eira, chegou a um lugar especial. Esse lugar especial, a eira nada mais é do que um lugar onde os cereais eram beneficiados, onde o trigo era batido para retirar a palha, para que apenas o melhor do trigo pudesse ser dividido com as pessoas, pudesse alimentar as pessoas, e aquilo que sobrava, que era a palha, pudesse ser incorporado como adubo, pudesse voltar para a terra, mas não para a alimentação das pessoas. E o que faziam aqueles homens diante de um lugar e diante de uma situação que estava colocando para eles algo de interrogativo, algo que levaria ou deveria levá-los a refletir. O lugar e a situação em que eles estavam era um lugar e situação para que eles repensassem o que eles deveriam fazer naquele lugar. Por vezes encontramos pessoas que dizem porque não são isto ou aquilo, ou não são essas ou aquelas, elas não fazem algo de melhor para Deus. Onde que você está? Em que lugar? Em que situação você se encontra? É aí, é nesse instante, é em meio a essa circunstância que você precisa fazer a diferença, para que todos vejam que existe um Deus único e verdadeiro, que é capaz de ser segurado através do poder da adoração, um Deus que se revela em amor, quando encontra um coração que verdadeiramente o adora em espírito e em verdade. Os homens largaram aquela arca na casa de Obed-edom, de Abinadab, porque eles estavam, durante 20 anos, nada foi feito, a glória do Senhor não se manifestou sobre a vida de Abinadab e dos seus descendentes, porque eles não valorizavam, eles estavam diante de um quadro que revelaria a necessidade de serem ou se tornarem adoradores, e no entanto eles não adoravam. E diz a palavra de Deus que eles começaram a sair dali, e quando acontece que Uzá coloca a mão na arca, e ele morre, instantaneamente ele morre, então todos os homens, recaiu sobre todos os homens o medo de morrer. Davi começou a pensar, então, como eu vou levar a arca de volta? Como eu vou levar a arca para Jerusalém? Se porventura os homens não podem chegar, os homens não têm acesso
a essa arca, os homens existiam homens especiais que tinham acesso à arca, que podiam pegar a arca, mas estavam levando a arca de um modo totalmente diferenciado, e isso trouxe sobre eles o medo. A adoração verdadeira, ela elimina o erro, ou o medo. O erro traz o medo, traz o abandono. Por conta do medo de morrerem, eles deixaram na casa de Obed-Edom. Obed-Edom, diz a palavra de Deus, que apenas durante 3 meses, a arca ficou na sua casa. E durante 3 meses, 90 dias, houve uma revolução. Diz a palavra de Deus que tudo quanto ele tinha, toda a sua família, toda a sua casa, fora abençoada pelo Senhor. Enquanto o outro passou 20 anos e nada fez, 3 meses foi o tempo suficiente para Obed-Edom descobrir que quando Deus é adorado, o céu vem à terra. Quando Deus é reverenciado, sua presença é notória, e à medida em que ele revela a sua presença, é indispensável que possamos ver a sua graça, a manifestação do seu favor. Obed-Edom se aproveitou do medo das pessoas. Existiam homens ali que estavam com medo de adorarem ao Senhor. Ele recebeu a arca na sua casa e ele começou a adorar ao Senhor. Ele começou a reverenciar a presença de Deus. Eu fico imaginando, enquanto a arca estava na sua casa, o cuidado, o carinho que ele tinha. Ele sabia que nenhuma outra pessoa podia botar a mão na arca da aliança. Ele sabia que ele também não podia se achegar e tocar na arca da aliança. Mas deixaram a arca da aliança com medo dentro da sua casa. Eu fico imaginando ele tirando todos os outros móveis, os seus pertences, para dar espaço àquilo que agora era o móvel principal, aquilo que trazia a presença de Deus. Ele esvaziou tudo, tirou tudo para que priorizasse a presença de Deus. Quando nós nos esvaziamos de tudo, de todos, e nos preenchemos com a presença do Senhor, verdadeiramente nós descobrimos que Deus habita entre os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mas o que tinha na casa de Obed-Edom? Existia uma adoração sem sujeira. Na sua casa existia uma eira, ou seja, um lugar de malhar o trigo, de retirar a palha. O trigo, se está com a palha, naturalmente as pessoas terão uma dificuldade maior em deglutir, em engolir, em comer, se alimentar. Então, é preciso colocar a eira, é como se fosse um terraço. Hoje nós poderíamos utilizar a figura de um terraço aqui nas casas, onde as pessoas colocavam o trigo em um terraço por ser o lugar mais alto da casa. Geralmente esses lugares eles faziam em cima dos morros, em cima dos montes, no lugar mais alto, mais acidentado, onde o vento podia soprar. E eles jogavam o trigo para cima. Primeiro eles batiam o trigo, eles malhavam o trigo, batiam contra os seus grãos, contra a palha, e eles jogavam para cima, e à medida em que eles jogavam para cima, o vento se incumbia de retirar a palha e descia o grão. E à medida em que o grão descia, eles podiam perceber que não existia sujeira, cada vez mais existia um trigo purificado, mais limpo, isento de palha, isento de sujeira. O que tinha na casa de Obed-Edom, uma adoração sem sujeira, uma adoração sincera, uma adoração sem camuflagem, sem mentira, uma adoração onde o seu coração revelava o desejo de estar na presença de Deus. Existia na casa de Obed-Edom uma adoração sacrificial. Existia um lagar. O lagar nada mais é do que um lugar de prensar azeitona. Hoje, como nós comemos muita coisa industrializada, então nós encontramos, por exemplo, o azeite extra virgem, que é produto da primeira moenda. É quando a azeitona é prensada e o melhor dos melhores, o melhor azeite, o primeiro azeite é retirado. Mas
depois que é tirado o primeiro azeite, o extra virgem, depois vem o segundo tipo de azeite, e eles vão cada vez mais, assim como uma cana, que as pessoas vão moendo, dobra, coloca na moenda novamente, e vão tirando ao extremo todo o líquido que tem, e todo o sabor, quase todo o líquido e sabor daquela cana. Eles fazem a mesma coisa com a azeitona, eles prensam para tirar, antes de tudo, o melhor. Mas aquilo que serve de segunda, terceira, quarta categoria, pode servir também de óleo para lamparinas, pode servir também de combustível, e o bagaço também pode servir de adubo para a própria agricultura. Existia na casa de Obed-edom uma adoração sacrificial, existia um lagar, era o lugar em que ele prensava a sua vida, em que ele deixava Deus retirar dele aquilo que tinha de melhor. Muitas vezes o nosso lagar é o lugar do sofrimento. Muitas vezes Deus nos leva ou nos permite entrar em lugares de sofrimentos profundos para que nós descobramos o quanto nós dependemos unicamente do poder de Deus. A azeitona, ela não tem vida própria, ela não tem querer, e quando ela entra no lagar, ela simplesmente expressa o que ela tem de melhor, ela permite que seja extraído dela o que ela tem de melhor. Por vezes, nós passamos por situações que não compreendemos, e não entendendo tais situações, imaginamos que Deus se afastou, imaginamos que Deus não se importa conosco, imaginamos que Deus já não quer nos responder de acordo com a grandeza do seu poder e do seu amor. É que às vezes Deus nos leva a uma sensação de sacrifício, uma sensação de adoração completa. Às vezes precisamos retirar de nós, ou permitir que Deus retire de nós o que nós temos de melhor. Por vezes a verdadeira adoração só sai depois de um momento de grande dor, de grande sacrifício em nossas vidas. Nós encontramos algumas pessoas que tiveram na Bíblia uma oportunidade diferenciada, como Zaqueu. Zaqueu, quando Jesus chegou diante dele, e Jesus mandou que ele descesse, porque Jesus queria se hospedar na sua casa, queria entrar na sua casa, iria jantar com ele. Ele começa a perceber que algo sacrificial ele precisa fazer. Ele precisa mostrar, para ele se tornar um verdadeiro adorador, ele precisava mostrar uma mudança, ele precisava sacrificar a sua mente, precisava sacrificar os seus desejos, ao ponto dele dizer: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, e eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Um homem que pensava única e exclusivamente em si, um homem que agora deixou sair de si o que tinha de melhor. E Jesus olha para ele e diz: hoje veio salvação a esta casa. Porque esse também era filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que tinha na casa de Obed-edom? Existia adoração de verdadeiros adoradores. A arca, ela precisa ser transportada por pessoas certas. A presença de Deus precisa ser transportada por pessoas certas, da maneira certa. Não é simplesmente você se filiar a uma igreja e achar que com isso você já é um cristão. Deveria ser sinônimo, deveria ser redundante dizer que um membro de igreja é também um cristão, mas não o é. Verdadeiramente não é. Jesus falou que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Ele diz: eu já não chamo vocês eu quero chamar vocês agora de amigos. Eu quero chamar vocês não mais de servos, mas quero chamar vocês de amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o grau de afinidade entre amigos, o relacionamento entre amigos, faz com que um passe a confiar no outro.
quando nós adoramos a Deus e somos verdadeiramente adoradores, Deus se compraz, Deus se alegra no nosso sacrifício. As pessoas certas para transportarem o próprio Deus são pessoas que o adoram em espírito e em verdade. São pessoas que, quando abrem suas bocas, glorificam o nome do Senhor, que em toda e qualquer circunstância adoram a Deus. A palavra do apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos tornar murmuradores. A murmuração é, antes de tudo, o contrário da adoração. Quando eu murmuro, eu começo a entender que Deus saiu da jogada, que Deus já não se faz presente na minha vida, por conta de uma situação adversa que eu estou vivendo. A murmuração é, antes de tudo, o repúdio à situação em que eu estou vivendo. Independente da situação em que se esteja vivendo, Deus, Ele não se afasta daquele que fora lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero concluir. Os verdadeiros adoradores, eles não desprezam a adoração e o adorável. Abinadab, ele estava ali com a presença do Senhor, ele estava com a representação da presença do Senhor, mas, no entanto, ele não aproveitou para adorar a esse Senhor. Ele teve a oportunidade durante 20 anos e não valorizou. Obed-edom teve apenas 3 meses e valorizou a presença da arca, e por isso diz a palavra do Senhor, que Deus grandemente o abençoou. Você já viu que às vezes, parece que dentro da cronologia, dentro do tempo, tem pessoas que chegam depois e aparentemente saem na frente, no fator abençoados? Tem pessoas que com muito pouco tempo de convivência com o cristianismo e com o Cristo do cristianismo, dão um boom, crescem de uma forma acelerada, porque essas pessoas buscam a Deus em espírito e em verdade, buscam a Deus com todas as suas forças, mesmo em suas limitações, elas são sinceras diante da presença do Senhor. E eu quero concluir com o versículo 14, que ele diz: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto ele tinha. A bênção não é só para o adorador, mas é para o adorador e todos aqueles que fazem parte da sua família. A bênção do Senhor enriquece, a bênção do Senhor enaltece, a bênção do Senhor diferencia as pessoas, a bênção do Senhor destaca as pessoas em meio a outras pessoas na sociedade. Se você verdadeiramente sabe ou quer redescobrir o valor da adoração, você precisa se quebrantar diante do Senhor, muito mais que louvar o nome do Senhor, muito mais que exibir cânticos ao nome do Senhor, fale da grandeza do Senhor. Porém, diz a palavra do Senhor, que a boca fala daquilo que o coração está cheio, que o seu coração esteja cheio do desejo de adorar ao Senhor, porque quando Deus encontra um coração adorador, Ele não o despreza, Ele não se afasta, Ele não o repudia, mas Deus valoriza aquele que verdadeiramente o adora, e Deus abençoa não somente o adorador, mas tudo quanto ele tem e todos os seus. Eu quero pedir que você baixe a sua cabeça, e nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Vamos pedir ao Senhor nesse momento que nos torne verdadeiros adoradores. Diga ao Senhor nesse instante, você que está aí na sua casa, diga ao Senhor o quanto é necessário você redescobrir o poder e o valor da adoração. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega, confia, e o mais Ele fará. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te somos, Pai, imensamente gratos, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua presença, pela tua fidelidade, te agradecemos, ó Deus, porque a cada dia nós nos colocamos diante do teu altar, em inteireza de coração, e nós pedimos, Pai, que nesta noite, movas os nossos corações na direção da tua vontade.
Ó Deus, onde quer que exista um servo teu, por mais fraco que ele esteja, por pior que seja a situação que ele esteja vivendo, faze-o entender que ele é um adorador, e que como adorador, ele é capaz de trazer a tua presença, a sua presença e a presença da sua família. Ó Deus, salva vidas, através dos verdadeiros adoradores. Toma a vida de cada um que está falando contigo nesse momento, pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.